Fala, pessoal! Voltamos agora para falar sobre alguns temperos a mais que ele, nosso convidado Júnior Viana, utiliza e está disponível para nos ensinar. Óbvio que com o chefe aqui do lado, né, Quinzão? Bora? É isso, bora falar sobre estruturas, regiões e alguns indicadores, algumas ferramentas de auxílio que esse mestre, que é o Júnior Viana, tem para nos ensinar com Renko. Pan, tá sendo um grande aprendizado e posso falar, eu gostei muito da tese dos stops curtos. E depois eu vou perguntar para o Júnior, porque eu fiquei com a impressão que eu faria muito mais operações Eu também fiquei. se eu usasse o Renko. Eu também fiquei. Mas enfim, Panzinha, bora lá então. Tem muita coisa pela frente, galera. Júnior, vamos começar do começo com esse segundo episódio. Quando a gente fala em estruturas, regiões, né, acaba sendo um pouco amplo esse assunto, né? Quando eu falo em estrutura, para mim, para o meu operacional, eu olho ali para uns 60 minutos, para uns 15 minutos, para um tempo gráfico mais amplo, para tentar olhar o todo. E no Renko, como que você faz isso, essa leitura toda, por favor? Perfeito. Então, a estrutura não que eu utilizo para operar, que eu chamo de estrutura, não é exatamente o que você chama de estrutura. Eu utilizo essa nomenclatura para ficar mais simples, até mesmo para ensinar para os alunos, para ficar mais didático. Por quê? Quando eu vou operar, a primeira coisa que eu tenho que analisar é o quê? É para comprar ou é para vender? Primeira coisa. E eu tenho 3 estruturas ali no gráfico que me mostram se é melhor comprar ou se é melhor vender. Significa que eu vou comprar ou vou vender? Não. Significa que se eu for fazer algo, é na compra. Se eu for fazer algo, é na venda. Então, são 3 estruturas que eu utilizo. Vamos lá. Quais são essas 3 estruturas? A primeira estrutura que eu utilizo é a estrutura de inversão de polaridade. Ou seja, se o preço voltou aqui, em hipótese alguma, eu vou vender. Aqui é compra. Da mesma forma, aqui vai ser venda. Então, o meu operacional, ele é baseado em estrutura. Opa, aqui. Estrutura, que vai me dar a direção. Deixa eu botar mais bonitinho aqui. A estrutura vai me dizer a direção. Se eu compro ou é venda. A região vai servir como proteção do meu stop. E o gatilho, ele vai ser o time, o momento de clicar na operação. Então, eu entendi que a estrutura é de compra. Agora, eu vou esperar ele chegar numa região que seja melhor comprar, que eu tenha proteção para o meu stop. E eu vou aguardar o gatilho, que é o momento que eu vou clicar, posicionar minha ordem. E um gatilho de compra. Quando eu tenho esses 3 itens, eu entro numa operação. Estrutura são 3, como eu mencionei. Primeira é a inversão de polaridade. Segunda estrutura que eu gosto de utilizar é uma estrutura que eu chamo de correção saudável. Por quê? Se eu estou em um movimento de alta, ele cai enquanto ele não romper o fundo anterior ou não promover um topo mais baixo que esse, todo movimento de queda eu entendo que é uma correção. É um movimento corretivo. Até que haja reversão, é a alta. Só que por que correção saudável? Porque é uma correção e ela me mostra que ela é uma correção saudável para continuar o movimento de alta, de uma forma que eu já vou explicar. E a outra Mesmo nesse estrutura que eu utilizo... Júnior, desculpa te interromper, mas mesmo nesse caso ele rompendo a bipolaridade? Sim. Ó, fez isso, subiu. Aí ele fez isso. Se tiver uma correção saudável, eu compro aqui. Porque ele pode ter vindo buscar mais liquidez aqui. Que daí depois eu posso explicar mais para frente como que eu analiso os pontos onde o mercado tende a buscar liquidez com o gráfico de Renko.
Então, o interessante para Isso. você não é exatamente o topo rompido, como naquele desenho, e sim o fundo onde iniciou o movimento. Ali seria um parâmetro para mudança ou não de estrutura? De estrutura, sim, para Ok, mudança de estrutura. Mas aqui é um ponto de entrada. Eu tenho perfeito. aqui a minha estrutura, inversão de polaridade. Mas eu tenho região e tenho gatilho? Talvez não. Então não tem entrada. Agora ele cai mais. E aqui eu tenho gatilho e região. E uma correção saudável, porque já não é mais inversão de polaridade. Mas é uma correção saudável. Então eu posso comprar. Ok, Já vou mostrar isso no gráfico. isso, boa. E, e a terceira estrutura, a primeira inversão de polaridade, correção saudável a segunda, que é a continuidade de movimento. E a terceira estrutura eu chamo de segunda tentativa, que daí eu tirei essa ideia lendo um dos livros de Wyckoff, que ele tem lá o PSY, o PS, que é preliminar supply, preliminar suporte, que ele menciona que poucas vezes o mercado vai subir reto e vai cair reto, que é a volta em V. A maioria das vezes, ele vai subir, vai fazer um teste, testar o apetite comprador, sobe e depois reverte. Então, eu chamo isso aqui de primeira tentativa. Na primeira tentativa, eu costumo não entrar. Onde eu entro? Na segunda. E como que eu faço para confirmar isso? Já vou explicar no gráfico também. Para confirmar. Porque eu espero ele marcar o topo no detector de topos e fundos? Não. Eu entro na formação do topo. Mas como que eu sei o momento certo de clicar? Já vou explicar isso no gráfico. Então são essas três estruturas: a inversão de polaridade, correção saudável, que é para continuidade, e a segunda tentativa para pegar reversões de movimento. Júnior, então é contra a tendência? Eu tenho para mim que, se a gente for analisar uma coisa só, tipo só um momento ali no gráfico, é errado dizer qual tendência que o mercado está. Porque eu posso estar olhando o intraday, o mercado está subindo e eu pego uma venda. Ah, operou contra a tendência. Só que eu pego o semanal, o mensal, eu estou pegando o final da correção para continuar a queda. Então eu estou a favor do fractal maior. Então, essa segunda tentativa que eu utilizo não é necessariamente contra a tendência. Eu estou pegando o final de um movimento maior corretivo, ó, que é o retorno a uma média, a uma VWAP. Só que ele chega nessa região e faz esse comportamento que eu já vou explicar. E tem uma 200 passando aqui. Então é aqui que eu vou entrar. Tem uma VWAP passando aqui. Produção, a Olha gente tem só. umas 3 horas aí disponível para esse episódio aqui ou não? Brincadeiras à parte, gostei do que eu ouvi até agora, Quinzão. Eu também, Pazinha. E tá me chamando a atenção Uhum. a capacidade de identificar não só as microestruturas, mas essas movimentações mais amplas, como o Júnior está mostrando agora. Então, eu passo a entender que o ruído de mercado, além dele ser suavizado já pelo fato do Renko, trazer um pouco disso, esse ruído de mercado é suavizado pelas regras que o Júnior utiliza na maneira de detectar regiões importantes, onde ele vai abrir uma venda com potencial formação de topo e uma compra com potencial formação de fundo. E, sinceramente, nesse exemplo que você estava mostrando ali, Júnior, eu ainda não conseguiria pensar numa venda. Não sei você, Pazinha, onde ele quadriculou ali. Eu provavelmente estaria comprando, né, Kim? Então olha só Tá. que interessante, cara. Gostei muito dessa dinâmica. E se você puder ir para esse lado de exemplificar aqui a estrutura mais ampla e as microestruturas e como você filtra isso, seria legal. Perfeito. Deixar aqui mesmo que é a padrão. Deixa eu só mudar a cor aqui da VWAP, que eu gosto na cor branco. Aqui. Vamos lá. É, Tem só uma coisa para que alinhar, qual que é o período da média ali que você incluiu, por favor? botei a 200 exponencial. 200? Perfeito, beleza. 200 exponencial. A média, as médias, cruzou para cima, cruzou para baixo, tá acima, tá abaixo da média, eu não olho nada disso. Entendeu uma coisa que
É o jeito que eu gosto de olhar a média. O que que faz o mercado subir ou cair? É oferta e demanda? Sim, mas quando ocorre o quê? O desequilíbrio entre oferta e demanda. Porque se eu tenho 100 contratos na venda, 100 contratos na compra, ele vai ficar meio que lateralizado ali o preço. Quando eu tenho um desequilíbrio, ele joga o preço aqui para cima. 600 na compra, 100 na venda, ele vai consumindo os outros níveis de preço. Então, entre aspas, eu gosto de deixar bem claro para quê? A média é o preço justo? Não, média não é o preço justo. Mas ela me ajuda a ter uma referência. Eu tenho o preço justo aqui, está num equilíbrio. Ele gera um desequilíbrio. Qual que é a tendência? Ele voltar para o preço justo. Mas como houve o desequilíbrio, não é mais lá. Então a média serve como uma referência de onde eu vou ter um novo equilíbrio, um novo preço justo. Então, eu olho os fractais baseado em médias. Quer ver uma coisa? Olha que legal. Vamos botar aqui uma média de 20 períodos. Uma média de 72 períodos. Eu já tenho a de 200. 20, 72 e 200. Botar verde. E aqui, fúcsia. E eu gosto de usar as médias exponenciais, porque ela tem o cálculo mais rápido. Vou pegar aqui o exemplo do dólar rapidinho. Tô no dólar 3R. Olha onde o mercado corrigiu aqui. Na 200, que é azul. Perfeito. Se eu coloco, olha só, aqui ele corrigiu na 200 e aqui ele corrigiu na 72, que é a roxa. A verde é a 20. Se eu boto no gráfico 5R, olha onde ele corrigiu, onde era a roxa. Na 20. E lá onde era a azul, que é a 200, se eu coloco no 10R, é a 20. Ou seja, é como se eu opero no gráfico de 1 minuto, mas eu observo a 20 do 5, do 60, do diário. Então eu estou operando no 3R. Mas eu sei aonde que é a correção do fractal 5R, do fractal 10R. Então, porque o mercado ele se movimenta em fractais. Eu tenho um movimento mais macro. Dentro dele eu vou ter um intermediário. Dentro desse intermediário eu vou ter um micro. O que que acontece muitas vezes? Que acontecia comigo? É o quê? Opa, topo mais baixo que topo anterior. Vou vender teoria de Dow. Ainda mais se tem uma média passando aqui por cima. Ó. Vende Aí esse eu vendo, o fundo mercado aí. subia. Aí eu vendia aqui, o mercado vinha, terminava a correção do intermediário e subia. Eu Então duvido eu que ficava. você aí de casa não tá dando risada, porque todo mundo já fez isso na vida, pensando que só era um pivô de baixo. É ou não é, ô Júnior? Exatamente. Igual aqui, ó. Ah, é um pivô de alta, ó. É um É. pivô de alta. Só que, opa, ele veio fazer a correção do intermediário. Então ainda não é momento, ó. É do intermediário. Eu não uso a média móvel de 20. Porque Júnior, tu fica olhando o 5R, 10R? Não. Eu já tenho as referências deles no meu gráfico, que são as médias. Eu não uso a de 20 porque eu não pego correções curtas. Eu espero correções dos fractais maiores para poder ter um payoff melhor. Então, se eu ficar pegando correções curtas, vai ser muitos trades um atrás do outro. Então, eu espero correções mais profundas, que é no meu fractal intermediário no maior, mas minhas operações é no fractal menor, no micro. Ou seja, eu estou no 3R, mas a 72 representa o 5R para mim. A 200 representa o 10R. Então, eu sei que lá no 5R, o movimento está desse jeito, ó. Isso é o 5R. Se eu for olhar no 10, o 10 está desse jeito. Você já viu um slide que eu utilizo, que eu chamo de fractal 5-3? Enquanto ele desenhava, eu Não. pensei nele.
O Júnior provavelmente não, mas a gente tem uma maneira daí, nesse sentido de como eliminar essas micro-ondas, muito parecida, tá, cara? A técnica que você aplica aí, de certa forma, eu acabo aplicando também no gráfico de Kendall daí, tá? Então, vai muito em linha com esses filtros que você colocou aí. E, realmente, a diferença entre periodicidade faz com que o ruído, né, de um tempo gráfico menor, que muitas vezes fica comprado para simplesmente fazer a correção do tempo gráfico maior. E aqui no Renko não é diferente. O que vai mudar é quantos R's você está usando, na verdade. Perfeito? É isso? Exatamente. Exato. Aí eu vou entender o quê? Ele caiu, subiu. Aí eu vou utilizar aquelas estruturas que eu mencionei. Exemplo, olha aqui. Ele está aqui. O que que ele fez? Rompeu o topo. Só que daí tem uma confirmação que depois eu vou explicar. Opa, rompeu o topo aqui e não dando continuidade? Aonde? Na 72. Então, como que eu utilizo as minhas regiões de proteção? Simples. 3 regiões que eu utilizo são médias. 72, 200 e uma média mais longa. Qual que é a média mais longa, Júnior? 777. Por que 777? 777? É porque eu coloquei a 800. Ficou legal. Que eu queria uma média para ver um fractal maior ainda. Daí eu fui ajustando ela. Aí ela ficou não perfeita, mas ficou muito top ali na 780. E eu, 780 não é um número bonito. Aí eu botei 777. Que na Bíblia é o número da perfeição. 777. Muito bom. Então, olha, aonde que ele fez isso? Olha a inversão de polaridade aqui. Então, eu tenho a correção no fractal intermediário. Isso daqui é um gatilho da minha estratégia de venda, que depois eu vou mostrar aqui. Aonde? Inversão de polaridade. Quer ver uma coisa aqui, ó? O gatilho por si só, ele é uma entrada? Não. Ele tem que ter estrutura e região. Inserir indicador. Ind. Tá aqui, ó. Ó, FCRR, que é uma falha de correção. Tem gatilho de compra? Tem, mas aqui não tem região, não tem estrutura para compra. Então não tem compra. Aqui eu tenho uma estrutura de venda. Então eu vou olhar para os gatilhos de venda. Então eu Cara, desenvolvi, né, essa ferramenta que facilita a leitura escrevendo os gatilhos na tela. cara, que legal, porque tá ficando cada vez mais claro que você tem um plano de trading, um plano de voo bem definido. Você acabou de colocar Sim. mais um carimbo em relação a isso, acrescentando também essa ferramenta aí. Bem objetivo, né? E Pan, olha essa pancada que deu para baixo ali depois do ponto que ele marcou. E aí vem uma dúvida do Kim. Isso para você é uma tendência clara? Essa perna que vem de baixa com vários blocos consecutivos? Ah, entendi. Então seria aquele momento onde a gente começa a chamar, eita índice seu lindo, eita dólar seu lindo. Eu queria, assim, ó, eu não sei se você vai se sentir mal com isso ou não, mas eu queria ver exatamente esse movimento nos 5 minutos, só para ver se eu enxergaria a mesma coisa que você tá enxergando no Renko, porque você explicando pareceu bem simples, mas lógico que não é, né? A hora que tá na formação ali. Você já viu aqueles programas que estão rolando agora, que é 1 contra 30, alguma coisa assim, ô Júnior? Vi. Já? Então, hoje é 1 contra 2, viu, cara? 2 grafistas do lado de cá. Eu vou botar aqui no Kendall, mas antes, olha aqui, ó, que legal. O jeito que eu gosto de utilizar Fibonacci. Ele subiu. Ah, você usa Fibo também. Rompeu o topo. Sim. Ó, rompeu o topo, estrutura de alta. O que ele fez? Perdeu o fundo, estrutura de baixa. Então, o início desse movimento de baixa foi esse. O último topo. Ele vem. O que ele fez aqui? Estrutura de alta. Quando ele quebra a estrutura, eu entendo que esse é meu movimento 1. Ele está no movimento corretivo. Quando ele vai para o movimento corretivo, eu vou lá e taco a Fibo. A partir da marcação desse fundo mais alto aqui. Quando ele perde esse fundo aqui, eu entendo que ele começou o movimento 3. E o meu alvo é o 141,8, onde ele cravou. É assim que eu uso o Fibo. É praticamente uma lupa. Como é que é aquela ferramenta? Lupa? Uma lupa.
Deixa bem mais claro, né? Muito. Sensacional, Eu viu? acho que eu não me dei tempo suficiente pra aprender sobre Renko, viu? Eu tô adorando. Qual time frame você falou para colocar? O 5, por favor. 5. 5 minutos. Opa, 5. Tá aqui, ó. Olha só. É esse quadro. A entrada foi aqui, ó, nessa Nessa bolinha aí que você tava explicando nessa pra bolinha gente. aqui. Uhum. E o risco Deixa eu minúsculo, marcar né? aqui. Sim, deixa eu marcar aqui, ó. O risco aqui seria 3,5 pontos. Então a entrada seria aqui, no fechamento do gatilho. 3,5 pontos. Por que 3,5 pontos? Porque eu tô no 3R. Cada quadrado é 1 ponto. 3 vezes e meio. Aqui. 5 minutos. Ali, ó. A entrada. Ui, pegou o pavio. Caraca. É. Muito legal, Junior. Mas é um outro contexto de gráfico daí já. Tá completamente diferente a percepção, né? Quando a É gente porque vem é o pro... 3R, né? É. Eu acho que se ele pega o movimento do dia inteiro, cara, você imagina essa estrutura toda Eu- ali, né? Eu Olha lá. arrisco dizer que ali no 1, no 2 minutos, eu seria um pouco mais competitivo com essa região. Sim. E olha que eu sou competitivo. Sim. Ó, Mas eu aqui a precisaria gente de tá um falando de um gráfico menor. movimento. 23 pontos deu esse Então, movimento. Muito bom. pra 3 Ah. pontos de stop. Uhum. Bem legal. Então, agora vem o que me dá um grande norte. Inserir no indicador e vou botar aqui MACD. Vou botar o MACD, o linha e o histograma aqui. Porque para a galera também entender, que eu vejo que muitas pessoas não compreendem isso. Que é o quê? MACD, MACD. MA, média móvel, CID, convergência e divergência. Então, MACD não é força, não é volume, não é saldo, não é agressão, é apenas convergência e divergência de média móvel, ponto. Ou seja, nós temos esse eixo zero aqui. Ah, tá para cima do eixo zero, tá com força compradora, volume comprador. Nada disso. O fato dele cruzar o eixo zero é porque ele cruzou a média. Então, quando as pessoas veem eu utilizando o MACD, elas, mas tu tá vendendo, o MACD tá acima do eixo zero. E qual o problema? É uma coisa que eu sempre digo. Vai utilizar uma ferramenta? Quem que criou essa ferramenta? Quem que desenvolveu ela? Desenvolveu para que finalidade? E a utilização dela está no próprio nome, convergência e divergência. Então, como que eu utilizo o MACD? Eu utilizo ele baseado no detector de topos e fundos. Então, eu gosto de utilizar ele nessa configuração. 72, 34, 17. Que são números de Fibonacci. Vamos lá. Como que eu gosto de utilizar ele aqui, ó? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Um exemplo bem nítido aqui. Aqui tem um, ó. Aqui ele não chegou da gatilho. Mas o que que eu faço? Depois eu vou pegar um momento que deu o gatilho e deu a entrada certinha. Eu replico o movimento do detector de topos e fundos no MACD. Então eu aplico teoria de Dow no MACD. Subiu, caiu. O fundo praticamente igual. Olha a diferença desse fundo. Divergência. Quando o gráfico subiu, ele rompeu o topo. O MACD também rompeu o topo. Então, quando ele corrige, olha só, eu estou corrigindo dentro de uma estrutura de alta, porque ele rompeu o topo. E quando ele me dá o gatilho aqui, ó, FC, que é uma falha de continuidade, eu estou na estrutura de alta. O que que eu faço? Eu não espero ele marcar esse fundo. Eu pego o momento do gatilho e comparo no MACD com o fundo anterior.
É essa visão aqui que eu vou ter, ó. Essa visão. Então, eu tenho um movimento convergente, me mostrando a provável continuidade do movimento. Júnior, Deixa eu pegar um. posso te fazer um Diga. pedido? Você Pode? consegue, cara, linkar isso com uma operação real sua que você fez aí nos últimos dias, nas últimas semanas? De preferência aquela que foi de livro mesmo, sabe? Que Tá. Aquela que obedeça deu gain, todos né? os pré-requisitos, Tá. porque eu acho que vem para dar o carimbo e a chancela ali também para o público que está assistindo esse conteúdo maravilhoso. Tá. Propriedade, mais configurações, chart trading, exibir trades realizados. Catar aqui. Legal é isso, tá? Não ensaiamos essa pergunta. E ele, sem hesitar, colocou as operações que ele faz. Ou seja, muito objetivo. Ele tem certeza que a operação que ele fez estará de acordo com os parâmetros. Isso é ótimo. Ó, isso aqui é uma operação 100% habilitada pelo operacional. Por quê? Eu tenho que ter estrutura, região e gatilho. Caiu, subiu, passou para a estrutura de alta. Ok, estrutura de alta. Eu tenho gatilho de compra e de venda. Eu não vou vender aqui. Porque eu estou na estrutura de alta. Então, eu vou comprar. Gatilho de compra, momento do gatilho. Isso daqui é a estrutura de correção saudável. Por que correção saudável? Porque foi um movimento corretivo. É tudo o mesmo movimento. Então, ele fez o movimento corretivo para continuar. Ele é saudável porque eu tenho a convergência. Estrutura. Região de proteção. Eu utilizo as médias, as 3 médias que eu mencionei, a VWAP e nos pivôs, nos pivot points, somente os pivôs amarelos, não os verdes e os vermelhos. Só os amarelos, como região de proteção. O que para mim é região de proteção? Entre a minha entrada e o meu stop, eu tenho que ter pelo menos uma das regiões. Porque, olha, ele caiu, bateu na média, voltou, bateu na média, voltou. Então, eu tenho, entre aspas, ali uma proteção a mais do meu stop. Então, eu não faço exemplo, vou vender aqui. Não tenho nenhuma região de proteção. Vou comprar aqui. Não tenho região de proteção. Aqui eu tenho região. Então, eu tenho estrutura, correção saudável, gatilho 2 do 1, região de proteção 72. Estrutura, região, gatilho, a compra. Perfeito. Isso é da correção saudável. Segunda tentativa é quando eu tenho o retorno, a média, e me gera uma divergência. Normalmente acontece quando? Bandeiras de continuidade de movimento. Deixa eu pegar aqui no dólar aqui. Uma bandeirinha aqui. Olha só. Aqui não chegou a me dar o gatilho. Aqui deu uma correção saudável. Mas aqui tá nítido um canal de baixo. E quando ele rompe esse fundo, ele não rompe no MACD. Divergência. Gerou a divergência. Mas eu tô dentro de uma estrutura mais macro de alta. Aí eu só espero ele passar para cima da região e compro quando der o gatilho. Porque eu entendo que foi o final do movimento corretivo. Muito bom, Júnior. Muito bom, extremamente objetivo. Microestrutura ficou bem claro para mim como ele pensa. Sim. A estrutura mais ampla também. Deu para entender o que é uma tendência clara para ele ali. Aquela perna linda que a gente tanto adora, né, Pazinha? É isso aí. Também gostei muito de tudo que eu vi até agora. Dos indicadores, forma de olhar os indicadores. O entender direitinho por que o indicador tá ali, como que ele funciona, extremamente importante. E o próximo episódio, Quinzão? O que nós vamos falar sobre o próximo?
gerenciamento de risco, gestão de risco, como que a gente consegue achar esses stops curtos que o Júnior tem, essa carta na manga com ele, de 3,5 box ali, né, o tamanho do risco dele, e é isso que a gente vai aprender colocando a mão na massa no próximo episódio. Um abraço e até lá!